Muito bem, começando mais uma série sobre temas que são incomuns, polêmicos e que muitas vezes geram dúvidas em muitas pessoas e muitos questionamentos até os dias de hoje. Começando sobre o capítulo 6 de Gênesis, onde a Bíblia fala sobre filhos de Deus e filhos dos homens, filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens. O que é isso? Tiveram relações os filhos de Deus com as filhas dos homens, com mulheres? Eram homens? Eram gigantes? Eram anjos? Quem eram estes filhos de Deus em contraponto com os filhos dos homens? E esse assunto, ele sempre é recorrente, volta em perguntas e ainda é um tema de muitas dúvidas na mente de muitas pessoas. Estou falando de Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então é muito claro o texto mostrando filhos de Deus e filhos dos homens. Muitos dizem que estes filhos aqui, filhos de Deus, eram os homens poderosos como governantes ou líderes grandiosos que se levantaram na época dentre as descendências de Adão e de Caim. Outros dizem que estes homens que eram ali tomados como filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Sete, o outro filho de Abraão, que a palavra de Deus vai mostrar claramente no capítulo 4 de Gênesis. No final do capítulo, diz o versículo 25 e 26 de Gênesis 4, tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual ele pôs o nome de Enos, e daí começou então a se invocar o nome do Senhor. Veja, a frustração de Adão e Eva com a perda de Abel morto traiçoeiramente por Caim, seu irmão, que havia oferecido sacrifícios que não agradaram a Deus, uma história muito interessante, fez então com que o Senhor trouxesse esta consolação a Adão e Eva, dando um outro filho. E esse outro filho se chama Sete. E daí a palavra de Deus vai mostrar as gerações e as descendências exatamente deste novo filho de Adão e Eva, chamado Sete. E que a Bíblia mostra que o filho de Sete, ou nos dias de Sete, esse filho dele se chamava Enos, portanto, neto de Adão e Eva. Nesse tempo passou-se a invocar o nome do Senhor. Por isso que muitos dos críticos e teólogos concluem que quando a palavra fala em Gênesis 6, 1 e 2, os filhos de Deus, então seriam os descendentes de Sete, porque a partir dessa descendência, dessa nova descendência de Adão e Eva, e não a descendência daqueles que viriam da genealogia de Caim, então seriam os filhos de Deus. E os filhos dos homens, quem seriam? Exatamente o oposto, os descendentes de Caim. Aquilo que Caim havia feito com Abel, mas Caim teve filhos e filhas, toda a sua genealogia também é descrita a partir do capítulo de número 4. Então, primeiro, os filhos de Deus eram homens poderosos, vencedores, construtores, independentemente se de Sete ou independentemente se de Caim, ou então filhos de Deus se referiria apenas aos filhos e à descendência de Sete, porque começaram então a invocar ao nome do Senhor, ou ainda outros interpretam quando a palavra fala filhos de Deus, porque em outros textos e traduções mais antigas, a palavra filhos, ela está
colocada como anjos, então não filhos de Deus, mas anjos de Deus, dando uma impressão e uma alusão como se anjos que tivessem na terra tivessem estado com mulheres, o que é extremamente antagônico com a própria verdade da palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 30, Jesus diz que os anjos não são como os homens, no céu não se casam, os anjos não se casam, não se dão em casamento, assim por diante, dando então ao entendimento de que não haveria essa relação numa condição de intimidade entre um anjo como filho de Deus e uma mulher como filha descendente dos homens. Mas esse assunto ele realmente é muito polêmico e gera constantemente esta polêmica, porque existiam filhos de Deus e porque existiam filhos dos homens. A conclusão é a seguinte: o texto ele mostra poucos elementos para que ele seja realmente conclusivo, ou que alguém possa afirmar cabalmente. Inclusive os eruditos e grandes teólogos, eles não chegam a um consenso, a um senso comum, exatamente por falta de elementos na própria Escritura. Alguns acreditam que eram homens vencedores, construtores da época, edificadores, outros ainda acreditam que possivelmente seriam anjos, o que é altamente questionável. Então iríamos imaginar que houve uma outra queda de anjos na terra e que esses anjos tinham condições de estar com mulheres. Ainda outros questionam dizendo, não, mas anjos apareceram como homens, por exemplo, apareceu a Gideão, apareceram a Abraão, a Ló, enfim, né? Mas essa é uma alusão, creio eu, muito distante da realidade do contexto geral da palavra. Então, creio eu que a resposta mais consensual aqui seria que os filhos de Deus são aqueles que passaram a cultuar a Deus, descendentes de Sete, com Enos e aí por diante, até Enoque e assim por diante, que foi levado pelo Senhor, e os filhos dos homens, os filhos da descendência de Caim, assim por diante. E outras questões com quem casou Caim e essas coisas que sempre acontecem, né? Adão e Eva viveram muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. Depois do nascimento de Sete, Adão ainda viveu mais de 800 anos. Então antes eles tiveram filhos e filhas, diz a palavra do Senhor. Então obviamente eles se casaram com irmãs e por aí adiante. O alastrar o desenvolvimento de todas as gerações e de todos os povos. Concluindo então, filhos dos homens, descendentes de Sete, porque passaram então a invocar o nome do Senhor. E os filhos dos homens, os filhos da carne, os filhos de Caim, da vingança de Caim, da injustiça de Caim diante de Abel. Espero ter ajudado e confundido menos. Fica com Deus.